Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda do primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo. Sabe, aquela obra super densa, cheia de pontos de vista. Exato. A ideia aqui é explorar como as personagens encaram umas escolhas bem difíceis, né? Principalmente quando o dever entra em conflito com a família ou com o desejo pessoal, e ver o que acontece logo depois dessas decisões. Sim, a gente mergulha naquele mundo de alianças meio instáveis, né? A crise de sucessão com a morte do rei Robert, as reivindicações dos Targaryen lá longe. E aquela ameaça antiga que a Patrulha da Noite fica tentando segurar, né, no norte. Isso. Vamos focar em figuras centrais, tipo Ned Stark, Catelyn, Jon Snow, Daenerys, Tyrion e as crianças Stark, claro, em momentos bem cruciais. Boa. Então, começando pelo Ned Stark. A gente vê logo de cara a hesitação dele para aceitar ser sermão do rei, né? O conselheiro principal. Totalmente. Ele fica dividido. Tem a lealdade ao Robert, que é amigo dele, mas tem a Catelyn pressionando, pensando no casamento da Sansa. E aí ele vai para Porto Real e dá de cara com aquela intriga toda. É um choque, né? A honra dele contra aquele ninho de cobras. E essa honra, essa rigidez dele, acaba sendo, fatal, né? A escolha de ir direto na Cersei e falar sobre o Joffrey. Assim, achando que a verdade bastava. Exato. E isso leva ele para a prisão e tem aquela cena no leito de morte do Robert, quando o Ned muda o testamento para herdeiro legítimo, um ato de dever, mas que, ironicamente, coloca os filhos dele num perigo danado. E depois, na masmorra, ainda tem a oferta do Varys, né? Confessar traição para salvar a Sansa. Que dilema. Um cheque-mate moral. E a Catelyn, que no início empurrou o Ned para aceitar, pensando na Sansa, mas depois as ações dela são movidas por um instinto de proteger a família que... Nossa. É interessante isso. Ela captura o Tyrion Lannister baseada numa suspeita, assim, bem frágil. Exato, E isso é o estopim para a guerra. exato. Uma decisão impulsiva com consequências gigantescas. O padrão dela é esse, proteger a família no curto prazo. Mas as decisões como essa do Tyrion são, bom, politicamente ingênuas, né? E causam reações terríveis. A vingança do Tywin Lannister não demora. O que força o Robb, que é um garoto ainda, a virar líder de exército. E até a ida dela pro ninho da águia para pedir ajuda para a irmã Lysa acaba sendo mais perigoso do que útil. As intenções são boas, mas o resultado é caos. Falando em personagens que não se encaixam muito bem, o Jon Snow. O bastardo de Winterfell. Ah, o Jon. A sensação de não pertencer tá ali desde o começo, né? A conversa com o tio Benjen, sim, e a ida pra muralha é essa busca por um lugar, por uma identidade. Lá ele enfrenta a hostilidade, claro, mas também acha uns companheiros, né? Quando defende o Sam Tarly. E quando ele recebe a garra longa, a espada, aquilo é um símbolo de aceitação, né? É, sim, do comandante Mormont. Mas chega justamente quando a notícia sobre o pai dele, o Ned, coloca o Jon num conflito direto com os votos que ele fez para a patrulha. Ele acha um lugar, mas fica dividido entre a nova família e a antiga. E o Tyrion Lannister, o anão, rejeitado por quase todo mundo, até pela própria família. É, o Tyrion usa aquele humor ácido, aquela inteligência como um escudo, né? Totalmente. Mas aí ele é capturado pela Catelyn, vai parar naquelas celas do céu, no ninho da águia, passa por poucas e boas. Mas nesses momentos difíceis, a gente vê mais do que o cinismo dele. Surge uma coragem ali na batalha e até uma empatia, né? Quando ele projeta a cela especial pro Bran, pro menino aleijado. Verdade. Mostra uma complexidade inesperada. A jornada dele é muito sobre isso. Achar valor e propósito num mundo que o despreza o tempo todo. Essa busca por um caminho também define a Daenerys, né? A princesa exilada, vendida pelo irmão pro Khal Drogo. Ah, Dany. No começo, puro medo. Mas ela se transforma rápido. Sim, ela percebe a fraqueza do Viserys, ganha a lealdade do Ser Jorah. E aquela tentativa de assassinato contra ela só fortalece a resolução dela, né? E a intervenção dela no saque de Azareno. Controverso, né? Mas já mostra um pouco da líder que ela vai se tornar, com um código moral próprio. Exatamente. E já com os ovos de dragão ali, né? Um poder latente. E as crianças Stark, jogadas no meio desse furacão todo. O Bran, que adorava escalar, fica paralisado, mas encontra outras formas de ver o mundo, talvez, e de se mover. É, a queda do Bran é trágica, mas abre portas para outro tipo de poder, talvez.
A gente vê as premonições, o corvo. E a Arya, com a agulha, a espada dela? A Arya é sobrevivência pura, né? Vê o pai ser preso e foge sozinha pela cidade. Os instintos dela afloram muito rápido. E a Sansa? Acho que, para ela, o choque de realidade é o mais brutal. Os sonhos de princesa, de contos de fada, batem de frente com a crueldade da corte. Ela vê Sir Barristan ser demitido, vira refém, é forçada a implorar pela vida do pai, aprende política do jeito mais duro. A inocência de todos eles é destruída, né? Cada um é forçado a seguir um caminho muito diferente e perigoso, por causa dessa bagunça política toda. Fica muito claro que a tensão principal do livro é essa briga constante, lealdades que entram em conflito, família, dever, honra ou só sobreviver mesmo. Exato. E a forma como a narrativa usa vários pontos de vista mostra bem isso, como uma única escolha de uma pessoa reverbera e afeta todo mundo, o reino inteiro. Vimos personagens tentando agir com honra, como Ned, ou proteger a família, tipo a Catelyn. E muitas vezes o resultado é desastroso. Exatamente. O que deixa a gente pensando, né? Nesse mundo tão brutal, tão implacável, a honra como a gente conhece, a honra tradicional, ela é uma fraqueza ou ainda tem força? Será que ela tem espaço quando a ambição e a traição dominam o jogo? Fica aí a reflexão para o pessoal.